Oi? Olha, eu não sei precisar verdadeiramente quando que a nossa relação começou a degringolar. Eu não tenho a percepção desse tempo. Eu me lembro de algumas coisas que às vezes eu gostaria até de conversar mais, mas eu sempre tive a impressão que não existia espaço para esse tipo de conversa, para uma conversa mais séria. E a gente sempre foi levando a vida de uma maneira assim, sabe, com muitos amigos, sempre muitas saídas. E às vezes as coisas mais sérias a gente não punha percepção nisso. E eu acho que foi mesmo, foi degradando a nossa relação e eu não consigo me dar conta mesmo desse tempo, quando foi, mas uma coisa que me parece, eu nem sei se parece clara, mas é o seguinte, eu me lembro que tinha algumas coisas que ela gostava de fazer, né? Ela gostava de cantar, mas algumas vezes eu até tentei cantar junto, mas não tinha espaço para isso. Parece que desagradava ela. Mas alguma coisa eu me lembro que ela gostava de mim inicialmente, era uma coisa que ela tinha uma admiração, ela inclusive me achava bonito. E eu não sei se é esse predicado que ela está procurando, não sei nem se existe alguém parecido comigo. Enfim. Mas o que te trouxe aqui hoje? Conversa? Eu não acredito mais em conversa. Sabe, faz sei lá quanto tempo que eu tento conversar com ele. Aliás, eu nem me lembro mais quando foi a última vez que a gente teve uma boa conversa. Eu acho que foi na nossa noite de lua de mel, porque de lá pra cá eu tenho conversado sozinha. Sabe o que é você dividir um lar com uma pessoa e ficar falando sozinha pela casa o tempo todo? Eu falo, a impressão que eu tenho é que eu falo com as paredes, porque ele não me ouve. Ele é ausente, ele é distante. Eu não acredito mais que possa dar certo nem conversando. Para mim, é caso perdido. Eu até tenho saudade. Eu tenho saudade da época que a gente namorava, que a gente era apaixonado, que a gente conversava, que a gente ria, que a gente saía junto. Mas depois, com o tempo, foi ficando cada vez menos os nossos diálogos. A gente até sai bastante com os amigos, ele tem bastante programação, eu também, mas parece que cada um vive seu mundo. Ele não se interessa mais pelas minhas coisas. Até queria conversar, mas eu não sei nem por onde começar. E eu já cansei de falar sozinha. Você não gostaria de falar alguma coisa? Hoje nós vamos conversar sobre comunicação. E o título da palestra de hoje é Tudo se resolve com uma boa conversa? Protesto. Protesto. Relacionamentos que se desgastam são relacionamentos formados por pessoas que deixam de acreditar em possíveis soluções. E uma das causas principais do desgaste numa relação conjugal tem a ver com a comunicação. Ou uma comunicação que nunca foi construída, ou uma comunicação que foi gradativamente perdida. O fato é que a palestra de hoje, ela serve não somente para você que é casado e que está tentando construir uma relação conjugal consistente, mas serve para você também como pai,
você como filho, você como amigo, você como patrão, você como empregado, você como ser humano. Ontem, quando nós terminávamos o nosso encontro lá na Chácara Alphaville, um amigo me chamou num canto e disse: Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Eu disse: o quê? Fica à vontade. Ele falou: olha, não deixe de dizer para as pessoas que vão te ouvir amanhã que o que você vai falar também tem grande relação com a maneira como nós devemos nos comportar diante dos nossos ex-maridos, ex-esposas, ex-sogras, ex-sogros, ex-genros, ex-noras. Já já você vai entender por quê. Mas, falando sobre comunicação, comunicação não é algo tão fácil como a maioria das pessoas imagina, porque alguns acham que comunicar-se é simplesmente emitir sons, palavras, soltar palavras e o outro que se vire para entender o que eu quero dizer. A coisa não funciona bem assim. Quando um homem tenta se comunicar com uma mulher, por exemplo, aí começam os problemas. Porque homens funcionam de uma forma, mulheres de outra forma. Eu não vou me aprofundar nessa questão agora. Eu vou me aprofundar numa outra questão. Na teoria da comunicação, a gente costuma dizer que aquele que comunica, ele comunica a partir de um fundo de experiência. Ou seja, quando eu converso com você, eu converso fazendo uso de palavras, de conceitos, de ideias, que são fruto de toda a minha experiência vivida ao longo de anos. Junto com a minha comunicação, vem valores que eu adquiri na infância, na adolescência, no convívio familiar, nos livros que eu li, nos filmes que eu assisti e assim por diante. Nós não nos comunicamos a partir do nada, nós nos comunicamos a partir de um fundo de experiência. E aí começam os nossos problemas. Porque a outra pessoa com quem nós nos comunicamos não tem o mesmo fundo de experiência. Não tem. Quando duas pessoas se encontram para conversar, muitas vezes elas têm um espaço muito pequeno que nós chamamos de fundo de experiência comum. É claro, na caminhada conjugal, dependendo de como você lidar com a comunicação, você tem a chance de aumentar o fundo de experiência comum. Mas quando casais não insistem no aperfeiçoamento da comunicação, eles não só não mantêm o fundo de experiência comum, que ainda é pequeno, mas muitas vezes eles perdem esse fundo de experiência comum. E quando eu falo de fundo de experiência comum, eu mencionei infância, adolescência, o passado mais remoto, mas o passado mais recente também afeta a nossa comunicação. Por exemplo, um marido, quando chega em casa, depois de um dia complicado, depois de uma reunião complicada, ele tende, quando se comunica, sem perceber talvez, mas ele transpassa e ele vai transpirar nas suas palavras toda a carga emocional da experiência vivida durante o dia. Uma esposa que recebe o seu marido no final do dia, depois de talvez ter trabalhado fora, voltado para casa, administrado a casa, cuidado das crianças, está cansada, quando ela escuta o seu marido ou quando ela se comunica com o seu marido, essas coisas certamente afetam a mulher. Quando uma mulher escuta o que seu marido está dizendo, nós precisamos lembrar que ela escuta não a partir do fundo de experiência dele, mas a partir do fundo de experiência dela. Deixa eu dar um exemplo para ficar bem mais claro. Imagine, por exemplo, que uma mulher está se sentindo gorda, ok? Imagina, é difícil encontrar mulheres que se sentem assim, mas faz de conta, faz um esforço aí. Imagina uma mulher que está se sentindo gorda, ok?
Aí o seu marido, todo cheio de romantismo, se aproxima, a convida para jantar fora, e ela se troca, meio assim, de mau gosto, porque sabe como funciona a mulher. Não, eu sei que você não sabe como funciona a mulher que está se sentindo gorda para se vestir, né? Mas eles conseguem sair, eles chegam no restaurante, e o marido leva a mulher num restaurante que ele teve com um amigo uma semana antes, que ele gostou demais. E os dois recebem o cardápio e a mulher naquele sentimento. Eu tô gorda, eu tô gorda, eu tô gorda, eu tô gorda, né? Aí ela está procurando alguma coisa para comer e o marido atenciosamente, sem saber do que está se passando, ele faz uma observação achando que poderia ajudar. Ele diz assim, querida, semana passada eu vim aqui com um amigo meu e olha, eles têm aqui um cardápio light sensacional. A mulher tira os olhos do cardápio, olha para o marido e diz, o que você está querendo dizer com isso? Nada. Ele só estava tentando sugerir algo bom que ele experimentou. Mas ela entendeu algo completamente diferente. O mesmo acontece quando a mulher tenta se comunicar com o homem. O homem não escuta o que a mulher está dizendo a partir do fundo de experiência dela. Ele escuta a partir do fundo de experiência dele. Um exemplo para ficar claro. O sujeito está assistindo o jogo de futebol lá na sala, corintiano, coitado, está lá na frente da televisão, sofrendo, Corinthians e Flamengo, o Flamengo batendo de 2-0 o Corinthians prestes a ser desclassificado da Libertadores, e a esposa resolve praticar o que ela ouviu na igreja, que ela tem que entrar no mundo do marido, ela tem que acompanhar lado a lado com o marido, ela tem que aprender a gostar de futebol com o marido, e ela vai toda atenciosa e senta do lado do marido, bate o olho na televisão e diz assim, vixe, perdendo outra vez? Ele só escuta o outra vez. Ele vira para ele, o que você está querendo dizer com isso? Ela só estava tentando entrar no mundo dele, ela estava tentando ser empática ao sofrimento dele. Mas ele escuta na perspectiva dele. E vê a esposa como uma agressora, não como uma amiga, como uma companheira que está tentando se comunicar com ele. Esses são apenas alguns exemplos das dificuldades que a gente tem na área da comunicação. O fato é o seguinte, pessoas que querem se comunicar melhor, umas com as outras, com os amigos, com os funcionários, com patrões, com filhos, com pais, com tios, com tias, com esposa, com marido. São pessoas que precisam aprender a se conectar no mundo das outras. Você tem que exercitar não falar a partir da sua experiência, mas a partir da experiência do outro. Talvez algumas pessoas que têm estado com a gente aqui na Chácara Primavera não se dão conta disso. Mas muitas pessoas voltam porque vêm até a nossa comunidade, escutam um estudo bíblico, escutam uma palestra e saem dizendo, puxa vida, eu nunca havia entendido a Bíblia de maneira tão prática, de maneira tão atual, isso aí faz sentido na minha vida. Sabe por que isso acontece? Porque nós procuramos ensinar a Bíblia aqui não na perspectiva do religioso que já leu a Bíblia, que conhece todos os conceitos, que conhece todas as histórias, mas nós procuramos ensinar a Bíblia na perspectiva, fazendo contato com o fundo de experiência daquele que está em busca de uma relação com Deus, mas não tem todo esse background, não tem toda essa experiência com a Bíblia, com a religiosidade, com os conceitos e assim por diante. O mesmo serve nas nossas relações interpessoais. E hoje, eu queria fazer uso de um trecho do livro de Colossenses, e eu queria mais uma vez insistir com vocês com uma coisa. Tudo bem aí, Felipe? Eu queria insistir com vocês numa coisa. Grande parte dos nossos problemas familiares, eles não são decorrentes do fato de nós não conhecermos as técnicas mais aprimoradas de como ser marido, como ser esposa, como ser pai, como ser filho.
grande parte dos nossos problemas familiares são decorrentes tão somente do fato de que nós não temos vivido o discipulado de Cristo de forma sensível e coerente. A minha tese hoje, mais uma vez, assim como semana passada, é a seguinte: se você se aproximar de Cristo, se render ao amor de Cristo e decidir ser discípulo de Cristo, o simples fato de você seguir a Cristo solucionará grande parte dos seus problemas. Não estou querendo dizer, venha e se renda a Jesus e todos os seus problemas de hoje para amanhã vão desaparecer. Não, eu estou dizendo, a partir do momento que você passa a viver os princípios e os valores do discipulado de Cristo, você vai se tornar um marido melhor, você vai se tornar uma esposa melhor, você vai se tornar um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. Veja só, em Colossenses capítulo 3, verso 18 e 19, Paulo fala do relacionamento marido e mulher. Nos 2 versos seguintes, ele fala do relacionamento pais e filhos. Só deixa eu abrir parênteses aqui. Eu sei que o pessoal que está acompanhando a gente pela internet está com um probleminha, eles não estão conseguindo ver os slides, tá bom? Então não se desesperem. Amanhã você pega, entra no site da Chácara, baixa os slides e aí você pode fazer o seu estudo particular, tá bom? Então quem está aqui está vendo, mas quem está pela internet possivelmente não esteja conseguindo ver por um problema técnico. Agora, voltando, se Paulo, em Colossenses 3, 18 e 19, fala da relação marido e mulher, e no verso seguinte fala da relação pais e filhos, muitas pessoas não se apercebem que esses 2 textos fazem parte de um contexto maior. E o contexto maior envolve Colossenses 3, de 12 a 17, que fala do estilo de vida do discípulo. Então, o que eu quero insistir com vocês, é que quando nós, como homens e mulheres, decidimos seguir a Jesus, nos render ao seu amor e nos tornarmos de fato seus discípulos, essas outras áreas das nossas vidas, elas são afetadas por consequência. Nós nos tornamos melhores esposos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhas e filhos. Por quê? Porque nós seguimos a Jesus. Dê uma olhada no que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses 3, verso 12, a partir daí. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que esse texto pode nos ensinar e o quanto o estilo de vida de um discípulo afeta a comunicação na família. Eu diria que esse texto, ele tem 2 implicações para a nossa comunicação, para a nossa relação enquanto homens e mulheres, quer dentro da família, quer fora da família. Primeiro, tem a dimensão interna, que é a intensificação da qualidade da comunicação. Eu diria que quando nós nos rendemos a Jesus e nos tornamos seus discípulos, nós somos desafiados a desenvolvermos no nosso coração e na nossa alma algumas disposições, e nós somos desafiados a desenvolver determinadas atitudes
que certamente intensificam a qualidade da nossa comunicação com as pessoas que nos cercam. Por outro lado, existe uma dimensão externa, a valorização da boa orientação e conselho. Quando nós nos rendemos a Jesus e nos tornamos seus discípulos, nós nos tornamos homens e mulheres mais ensináveis. Nós estamos prontos a ouvir conselhos, bons conselhos e boas orientações que nos façam crescer. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, primeiramente, alguns aspectos dessa dimensão interna que tem a ver com a intensificação da qualidade da comunicação. Esses versos que eu li com vocês de Colossenses, eles são, como todos os textos da palavra de Deus, são versos altamente ricos, cheios de detalhes. Cada palavra daria para a gente fazer um estudo em cima dele. Então, eu pensei, como eu posso colocar tudo isso numa só palestra? Eu decidi organizar esse negócio de uma maneira, a maneira mais didática possível, para você compreender a importância desses conceitos. Como eu fiz isso? Eu resolvi criar uma pirâmide. E essa pirâmide começa pela base, como toda pirâmide, pela base. O apóstolo Paulo vai falar de 5 disposições de coração que nós precisamos ter. Preste atenção. Essas 5 disposições de coração, diferentemente de qualquer tipo de regra e legalismo religioso, porque a religião tenta impor sobre você e sobre mim conceitos e regras que nós tentamos viver a partir da nossa própria força. Esse negócio não dá certo, esse negócio frustra, esse negócio dura 3 dias, 5 dias, 1 semana e você volta a ser aquilo que você era. Aqui nós estamos falando não de uma transformação de fora para dentro, mas de dentro para fora. São 5 disposições que nós devemos ter de dentro, do mais profundo do nosso ser, para fora. Veja só. Deixa eu falar um pouquinho sobre cada uma delas. O apóstolo Paulo começa no verso 12 dizendo, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de, perceba a utilização do mesmo verso que nós vimos em Efésios semana passada, revestir-se, tome a vestimenta do discípulo. Se você é discípulo, ande como tal. Se você se rendeu ao amor de Deus em Jesus e se tornou discípulo de Cristo, se vista como tal. E aí ele começa a falar dessas disposições. A primeira delas é profunda compaixão, que significa uma afeição interior que acolhe o outro em sua limitação. É importante destacar o fato de que a palavra traduzida no português por profunda é a palavra que tem a mesma raiz de intestino, de entranhas. Porque na antiguidade, os sentimentos, a fonte dos sentimentos não eram o coração, como nós temos na poesia romântica, ou a mente, como nós temos na ciência moderna, mas eram as entranhas. Então Paulo diz que essa afeição, essa compaixão para com a limitação do outro, tem que brotar do mais profundo do nosso ser. Empatia. Empatia com a limitação do outro. Deixa eu aplicar isso, por exemplo, na relação conjugal. Muitas vezes, na medida em que os anos se passam, nós nos tornamos expert em identificar a limitação do nosso cônjuge. E nós passamos a usar a limitação do nosso cônjuge como alvo das nossas balas diárias. Diariamente, a gente metralha o nosso cônjuge nas suas limitações, tentando fazer dele alguém melhor, dando tiros nas suas limitações. Parece que o apóstolo Paulo diz que o discípulo de Cristo deveria seguir um outro caminho aqui. Identificadas limitações, a nossa atitude deveria ser de empatia, de misericórdia, de compaixão, de acolhimento ao outro na sua limitação. Eu sei
que esse assunto é um assunto um tanto quanto delicado. Mas eu queria que você ponderasse um pouquinho. Se a sua insistência na mudança do seu cônjuge em determinadas áreas, ela é decorrente simplesmente dele não querer mudar, ou da sua falta de percepção, misericórdia, compaixão, para com a limitação dele que vem de toda a experiência anterior dele. Certa ocasião, eu conversava com uma mulher que veio comunicar que ela ia se separar do seu marido, porque o seu marido não sabia lidar com a família, não sabia ser marido, não sabia ser pai. E eu disse para ela, mas você não ponderou na história do seu marido antes de você se casar com ele? Um sujeito que perdeu a mãe logo cedo. Um sujeito que foi criado pelo pai e pelo tio. Ele nunca teve, diante dos seus olhos como criança e adolescente, a oportunidade de ver como um homem se relaciona com uma mulher. Ele nunca teve a oportunidade de ver como um pai e uma mãe se relacionam com um filho. Você está demandando, eu dizia para ela, demandando do seu marido o que ele não tem para oferecer. Existem aspectos do nosso cônjuge que nós precisamos aprender a trabalhar o nosso coração, para que o nosso coração seja mais misericordioso, seja mais compassivo, seja mais empático e acolha a limitação do outro. A segunda disposição de coração é a bondade. A bondade aqui significa uma disposição interior de prover algo ao outro num gesto de cuidado e carinho. A palavra aqui, ela é muito próxima de cordialidade, de gentileza. Você já parou para perceber que quando a gente não tem intimidade com as pessoas, via de regra nós somos bem mais cordiais e gentis do que quando nós desenvolvemos intimidade? Isso é um mal. No começo da relação, a gente abre a porta para o outro entrar no carro, a gente leva copo de água, a gente leva cafezinho na cama, a gente tem atos de bondade que nutrem no coração do outro um campo fértil para comunicação. Mas na medida em que os anos se passam, muitos casais perdem a cordialidade um com o outro. Não só os casais, filhos deixam de serem cordiais com seus pais. Pais deixam de ser cordiais com os seus filhos. Agora, Paulo está dizendo, se você é discípulo de Cristo, exercite o seu coração para ser mais misericordioso, compassivo, mas também mais bondoso, mais dado a perceber pequenas atitudes através das quais você vai demonstrar a bondade de Cristo ao outro. Terceira disposição de coração, humildade, decisão interior de não considerar-se superior ao outro. Eu queria chamar a sua atenção aqui pelo seguinte: tem muita gente que forja humildade. Tem muita gente que sabe como parecer humilde. No entanto, no seu coração e na sua mente, ele continua se achando superior aos demais. Superior aos seus funcionários, superior à sua esposa, ou superior ao seu marido, superior às suas amigas. E o discípulo de Cristo precisa exercitar de dentro para fora uma decisão, uma disposição de coração de não considerar-se superior ao outro. Quarta disposição de coração, mansidão. E aqui a coisa pega especialmente para mim. A palavra mansidão significa a decisão interior de, presta atenção, sob pressão, falar e agir com gentileza. Algumas pessoas tentam explicar sempre a palavra mansidão, dizendo que a palavra grega mansidão era a mesma palavra usada por um animal domado. Um cavalo muito forte, muito ágil, que não serve para nada se ele não souber usar e dosar as suas forças. Mas isso tem uma relação com esse sentido que eu estou dando aqui ao conceito. Porque mansidão é a decisão que eu tomo de, sob pressão, ser gentil nas palavras
e nas atitudes. E eu confesso, é uma decisão que muitas vezes eu não tomo. Às vezes, com uma agenda sobrecarregada, às vezes com responsabilidades grandes, eu me dou o direito de não decidir ser gentil com as pessoas que me cercam. Isso não reflete o caráter de Cristo em mim. Muitas vezes o marido, diante da pressão do trabalho, se dá o direito de chegar em casa e falar e agir sem gentileza com a esposa e com os filhos. A esposa, sob a pressão de muitas coisas para cuidar, seja fora de casa, seja dentro de casa, a esposa cansada de cuidar de crianças pequenas, às vezes se dá o direito de não tratar o seu marido e aqueles que lhe cercam com gentileza, nas palavras e atitudes. Essa é uma disposição interior, uma decisão de sob pressão. Eu quero tratar as pessoas com gentileza. Eu quero falar com gentileza, eu quero agir com gentileza. E a quinta disposição, paciência. Exercício interior na direção do longo ânimo ou perseverança. Aquela nossa amiga que deu o depoimento no vídeo, ela demonstrava claramente não ter mais paciência com o seu cônjuge. Ela disse: eu estou cansada, eu não quero mais saber, eu não quero mais tentar, eu não quero. No entanto, aqueles que conhecem a Jesus e aqueles que se rendem ao amor de Jesus e aqueles que dizem que estão aprendendo numa caminhada com Jesus, não podem abrir mão da esperança. Porque nós aprendemos na própria vida de Jesus, que Jesus morreu, mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus é aquele que tem o poder de mudar relações, tem o poder de transformar pessoas. Enquanto Deus for Deus, e Ele certamente continuará sempre sendo Deus, aquele que se diz discípulo de Cristo não pode abrir mão da esperança. Deus tem o poder de intervir numa relação e transformar, sim. Por isso, veja só, quando nós pensamos nessa base, nessas disposições de coração, profunda compaixão, bondade interior, humildade, uma decisão de não se considerar superior, mansidão, uma decisão de não agir ou falar sem gentileza sob pressão, paciência. Você já parou para perceber que essas características nada mais são do que as características de Jesus Cristo? Jesus é isso aqui. Jesus se relacionava com as pessoas com profunda compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência. Por isso, aqueles que são discípulos de Cristo e decidem seguir os passos de Jesus, devem trazer essas características para dentro da sua relação conjugal, para dentro da sua relação com os filhos, para dentro da sua relação com os pais, para dentro da sua relação com amigos, para dentro da sua relação com funcionários, para dentro da sua relação com patrões. Essas disposições de coração dão origem a uma segunda fileira. Mas essas são atitudes na relação. São ações na relação. Suporte mútuo, perdão mútuo e amor como atitude. Deixa eu falar um pouquinho de cada uma dessas atitudes da relação. O texto diz: suportem-se uns aos outros. E eu sei, quando a gente escuta essa palavra, suportem-se uns aos outros, a maioria das pessoas pensa: está vendo? A Bíblia diz que eu tenho que aguentar minha esposa, que eu tenho que aguentar meu marido. Não, a Bíblia não diz que você tem que aguentar. O termo suportar aqui, ele é um pouquinho mais profundo, ele fala de
escorar o outro, de apoiar o outro, de sustentar o outro. Quantas vezes eu percebo que uma relação conjugal começa a desandar, porque, por exemplo, o marido não vive um bom momento. O marido se encontra num momento difícil, quer da profissão, quer da sua vida pessoal, quer da sua vida existencial. E a esposa, ao invés de perceber o momento do marido e escorá-lo, suportá-lo, apoiá-lo naquele momento, ela decide agir dando troco nele. Tudo quanto ela esperava dele naquele momento e não consegue receber, ela cobra mais dele. O contrário também é verdadeiro. Muitas vezes, maridos, sem a percepção de que a sua esposa passa por um momento difícil, passa por um momento existencial diferente, passa por uma situação de crise. É esse o momento que o outro, como o Ricardo Barbosa cantou essa música tão bela para a gente, é nesse momento que essa frase, melhor é serem dois do que um, passa a valer. Quando um compreende o momento do outro, e está sempre disposto a escorar, suportar e apoiar o outro na sua debilidade. Segunda atitude, perdoem as queixas que tiverem uns contra outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdão mútuo. E olha, perdoar nada tem a ver com você ir até uma pessoa com a qual você está magoada e colocar sua mágoa diante dela e ela esclarecer para você o que ela pensou fazendo aquilo ou falando aquilo e você concluir que a pessoa não teve a intenção ou foi sem querer ou você interpretou errado. Isso não é perdão. Isso é, no máximo, desculpar. Tirar a culpa que você colocava sobre a pessoa, porque você chegou à conclusão que foi você que interpretou errado. Foi você que pensou equivocadamente. A pessoa não teve a intenção, ou talvez, no máximo, foi sem querer. O grande problema e o grande desconforto da palavra perdão é que perdão significa você abrir mão da cobrança da dívida de alguém que realmente lhe deve, alguém que realmente lhe causou prejuízo, alguém que lhe feriu emocionalmente, alguém que lhe causou prejuízo financeiro, existencial, na sua vida, na sua história. A única forma de você se relacionar com essa pessoa não é indo até ela e tentando, de alguma maneira, descobrir um jeito de reinterpretar a história de uma forma que ela passe por alguém que não teve a intenção. Não, ela teve a intenção, ela te feriu, ela te prejudicou, ela te usurpou, ela gerou dano na sua vida. O que você precisa fazer? Oferecer o perdão. Cancelar a dívida. Liberar. Eu sei, a maioria das pessoas que escuta isso fala, Ricardo, isso é loucura, se você soubesse o que ele fez comigo, se você soubesse o que ela fez comigo. O grande problema é que essas pessoas não se apercebem que o maior beneficiário do perdão não é quem recebe o perdão. Sendo muito realista com você, muitas vezes quem você perdoa não está nem aí para o teu perdão. Quem você perdoa talvez nem tenha consciência de que você o perdoou ou a perdoou. Mas o grande beneficiário do perdão é aquele que oferece o perdão. Por quê? Porque o processo do perdão, ele é decorrente da amargura que a gente coloca no coração em relação ao ofensor, e é como se a gente pegasse o ofensor, abrisse o nosso coração, colocasse uma cela dentro do nosso coração, jogasse a pessoa dentro dessa cela, fechasse a cela, e a gente diz para nós mesmos, essa pessoa vai morrer nessa cela, então
Toda manhã a gente se lembra do que essa pessoa fez, porque a gente não pode deixar a amargura morrer no coração. Todo final de tarde a gente lembra um pouquinho do que a pessoa fez, porque a gente tem que alimentar a amargura no coração. E antes de dormir, a gente relembra um pouquinho mais do que a pessoa fez, para deixar bem claro por que nós a mantemos presa no nosso coração. O grande problema é que essa pessoa não está presa no seu coração. A única pessoa presa é você. Você se tornou o carcereiro da sua amargura. Você tem que vigiar a sua amargura de manhã, à tarde e à noite. Quem está perdendo a saúde emocional é você. Quem está perdendo a vida é você. Por isso, não existe melhor coisa a se fazer diante da amargura do que dar um passo pró-perdão. Liberar, cancelar a dívida. No seu coração, na sua mente, você dizer para essa pessoa que você pensa que está aprisionada no seu coração: você gerou dano na minha vida, você me prejudicou, você me usurpou, no entanto, eu te libero de toda e qualquer dívida. Vai em paz, eu não vou cobrar mais isso. No entanto, alguns casais não conseguem fazer isso. Eles ainda estão juntos. Mas quando o clima esquenta, não são poucas as vezes que a esposa tira da manga o papelzinho com as memórias das amarguras. Ou quando o marido tira do bolso a lista das amarguras. Casais que insistem e não liberar o outro para que o próprio casal tenha o direito de um futuro. A melhor forma que eu tenho para elucidar isso é me lembrando que quando eu tinha por volta de uns 8, 9 anos de idade, eu não parava quieto, naquele tempo. Né? Tinha uma construção de um prédio perto de onde eu morava. E eu não era permitido entrar naquela construção, mas eu entrei. E junto com os meus amigos. E a gente pula de um muro para o outro e corre na construção. De repente, eu fui pular um muro e tinha alguns ferros que saíam do alicerce do prédio. E eu enrosquei a perna num daqueles ferros e eu fiz um rasgo na minha coxa. Doeu demais. Durante algumas semanas, eu tive que fazer curativo, eu andava mancando na escola, não podia jogar futebol. Depois, cicatrizou, começou a cicatrizar. Mas durante alguns meses ainda, quando eu apertava aquela ferida, aquela cicatriz, doía. Com o passar do tempo, eu sentia uma leve coceirinha. Hoje em dia, eu não sinto nada, eu não manco, eu posso apertar a cicatriz e não me dói. No entanto, quando eu olho para a cicatriz, eu me lembro que como ela foi gerada. É isso que acontece quando a gente decide perdoar. Perdoar não é um ato mágico de se esquecer do que aconteceu. Mas perdoar é um ato gracioso de decidir não permitir mais que aquele ferimento tenha poder sobre a sua vida. Não permitir mais que aquele ferimento tenha poder no seu agir, na sua relação, no seu casamento, na sua amizade com aquela pessoa. Ainda, uma terceira atitude. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. E aqui, o termo amor é o amor ágape. Amor, atitude, não amor, sentimento. Porque, eu já disse isso em outras ocasiões, o grande problema da nossa cultura é que nós associamos o amor a sentimento, a química. Né? Rolou uma química entre a gente. Então, quando a gente é adolescente, jovem, garotão, garotona, a gente olha um para o outro e a gente gosta do jeito um do outro, a gente gosta dos olhos um do outro, do cabelo um do outro, e rola química. No entanto, com o passar do tempo, o corpo muda, a face muda, os olhos caem, o cabelo também. Né? E aí, se a gente está dependendo dessa química, como que continua a relação?
O amor que Deus demanda de nós aqui é o amor que está muito mais relacionado à decisão de atribuir valor ao outro do que sentir uma química pelo outro. Esse amor pode ser bem elucidado quando a gente pensa na forma como Deus decidiu nos amar. Você já parou nisso? Parou para pensar nisso? Você acha que Deus olhou assim para o mundo e bateu o olho em você e falou assim: ah, o João é mais bonitinho do que os outros, vou gostar dele. Você acha? É possível isso, João? Não é, né? Você acha que Deus bateu o olho no Sérgio assim e falou assim: não, esse aqui é mais inteligente do que os outros, então eu vou gostar mais dele. Deus não decidiu nos amar porque nós tínhamos qualquer mérito. Deus não decidiu nos amar porque nós éramos melhores do que os outros. Não, Deus decidiu nos amar porque Ele decidiu atribuir valor a nós. Ele olhou para cada um de nós e Ele disse: eu quero amar essa pessoa, ponto final. Você acha isso muito utópico? Mas não é o que acontece, por exemplo, com pais que adotam uma criança? Antes deles adotarem essa criança, eles nem sabiam que essa criança existia. Por isso eles não sentiam absolutamente nada para com essa criança. De repente, um dia, eles batem os olhos naquela criança e eles decidem adotar aquela criança. Quando eles decidem adotar aquela criança, eles estão decidindo atribuir valor àquela criança. Eles estão decidindo chamar aquela criança de filho, de filha. É atribuir valor. E eles passam então a amar aquela criança porque eles decidiram amar. Relações conjugais duradouras são relações em que pessoas decidiram construir o amor. Como? Diariamente decidindo atribuir valor ao outro. No casamento, na medida em que a gente se conhece, na medida em que a nossa relação vai se desgastando, nós somos desafiados e tentados a não dar valor ao outro, mas aquele que segue a Jesus e quer ser parecido com Jesus, precisa dentro do casamento, constantemente, diariamente, atribuir valor ao outro, olhar para sua esposa, olhar para o seu marido e decidir-se diariamente amar, amar e amar. Agora, se nós temos as disposições de coração, e como consequência, nós temos as atitudes na relação, o topo dessa pirâmide fala da vida em paz. Olha o que diz o verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Eu conheço muita gente que usa esse texto fora do contexto para justificar suas decisões. Não, eu tomei aquela decisão porque eu senti paz no coração. Não é isso que esse texto está dizendo. Se você tomar uns calmantes, se você tomar uns comprimidinhos, você decide por qualquer coisa e sente paz. Né? O texto, a ênfase do texto, o contexto não fala de decisão. O contexto fala de relacionamento. O contexto está dizendo que nós precisamos agir sempre pró-paz. É um eco do que Paulo fala em Romanos: no que depender de vós, tende paz com todos. Nem sempre a gente consegue ter paz com todos, porque nem sempre todos querem ter paz. Mas no que depender de você como discípulo de Cristo, tende paz com todos. Olha só a segunda linha do texto. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Se a sua relação conjugal anda tumultuada, se a sua relação com seus filhos anda complicada, se a sua relação em família anda em pé de guerra, se a sua relação com os amigos não anda legal, eu queria dizer para você o seguinte: não é isso que Deus quer te oferecer em Jesus. Em Jesus Cristo, Deus quer te oferecer uma vida
de paz. O desejo de Deus para você é que a sua relação conjugal seja uma relação de paz, que a sua relação com seus amigos seja uma relação de paz, a sua relação com seus filhos seja uma relação de paz. O grande problema é que todos nós queremos paz, mas nem sempre nós queremos pagar o preço para a construção da paz. Porque se você olhar essa pirâmide atentamente, o preço para a construção da paz começa onde? Na minha alma, no meu coração. Não é o outro que tem que mudar. Se eu quero construir a paz, em primeiro lugar, eu tenho que mudar. Eu tenho que buscar ser alguém mais empático, alguém mais bondoso, alguém mais humilde, alguém mais manso, alguém mais paciente. O preço da paz começa dentro de mim, não dentro do outro. E além de eu construir essas características em mim, eu preciso ter atitudes. Atitudes de suporte ao outro nas suas debilidades, de perdão ao outro nas suas ofensas, e de amor, atitude, atribuir valor ao outro. Todos querem paz. A pergunta é se nós queremos pagar o preço para a construção de casamentos e famílias que vivem em paz. Está aqui o caminho. No entanto, só mais uma coisinha. Se por um lado existe a dimensão interna, que é, na medida em que nós vivemos a vida como discípulos, a nossa comunicação, ela é intensificada na sua qualidade. Por outro lado, existe também a valorização da boa orientação e do conselho externo. Pergunta, por quê? Por que uma pessoa que está procurando desenvolver uma profunda compaixão, humildade, bondade, mansidão, paciência, alguém que está procurando suportar aqueles que estão à sua volta, perdoar aqueles que lhe ofendem e amar, atribuir valor àqueles que lhe cercam, por quê? Ele ainda precisa de ajuda externa? Olha o que dizem os autores desse livro, A Escalada de um Líder. Ele diz assim: alinhar-se com a verdade é uma decisão pessoal que pode ser melhor em uma comunidade de pessoas que se importam conosco. Presta atenção agora. Nossa verdadeira identidade não pode ser totalmente conhecida sem interagir com os outros. Todos nós temos pontos cegos que apenas outras pessoas conseguem ver. Apesar da gente não gostar dessa ideia. Você quer se conhecer melhor e perceber aonde você precisa desenvolver? Você quer de fato crescer como uma pessoa que tem profunda compaixão, mansidão, bondade, humildade, paciência? Deixe que aqueles que lhe cercam diga para você quem você é. Porque muitas vezes nós não temos a percepção exata de quem nós somos. Nós não temos a percepção exata de onde nós estamos errando. Mas o grande problema é que quando alguém que está em torno de nós tenta nos pontuar esse ponto cego, a nossa reação não é uma reação de quem quer aprender e crescer, mas é uma reação de quem está se sentindo agredido e precisa se proteger, e a gente vai com as duas mãos e com os dois pés sobre aquele que tenta pontuar para a gente uma área que a gente precisa crescer e é um ponto cego na nossa vida. O texto ainda diz assim: amigos preocupados e comprometidos, que nos dizem a verdade, podem restaurar nossa objetividade, nossa capacidade de permanecer centrados. Porque existem dois problemas que fazem a gente perder a objetividade. A gente começar a achar que a gente é mais do que de fato a gente é,
E a gente começar, num período de depressão ou crise de autoestima, achar que a gente é menos do que de fato a gente é. E amigos comprometidos com Deus e com a espiritualidade cristã podem nos ajudar a nos colocar de volta na objetividade. Amigos comprometidos com a caminhada cristã podem dizer para a gente, ó, menos, cara. Não, porque minha esposa é isso e aquilo, não, porque meu marido não dá conta disso e daquilo, menos. Você está arrogante demais. Você está se achando melhor do que o seu cônjuge, você está se achando melhor do que aquela pessoa, menos. Mas em muitos momentos a gente precisa de amigos comprometidos com a caminhada cristã, que quando a gente está em crise de autoestima, baixa autoestima, depressão, eles nos colocam para cima dizendo, não, você tem valor, Deus te ama, Deus está trabalhando na sua vida. Perceba bem, o verso 16 diz, começa com um imperativo, habite. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês, no coração de vocês, as instruções de Cristo, os ensinamentos de Cristo, os princípios de Cristo. A pergunta é, como isso pode acontecer? O apóstolo Paulo, ele começa com um imperativo esse verso, mas em seguida ele nos coloca 3 particípios. E só uma elucidação aqui, o particípio, na língua grega, ele tem muitas vezes a função de canal, de modo. Como nós vamos praticar o imperativo, ele nos dá 3 particípios. Eles estão grifados aí. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Primeiro verbo, ou primeiro particípio, ensinem. A instrução didática. Nós precisamos, como discípulos de Cristo, constantemente que pessoas abram a palavra de Deus para nós, abram os ensinamentos de Cristo e nos ensinem acerca disso de forma didática. Nós precisamos, através da elucidação da palavra, perceber que se nós estamos no caminho ou se nós estamos saindo fora do caminho. Como pastor, um dos pastores dessa comunidade, uma das coisas mais comuns que eu tenho acompanhado é que, especialmente jovens casais que começam a viver em crise, e de repente eu recebo um telefonema, olha, tem um casal precisando falar urgente com você, porque eles vão se separar. A minha pergunta clássica é, por onde tem andado este casal nos últimos meses que eu não os tenho visto nos bancos da igreja? Aonde eles estavam quando nós ministramos a palavra sobre casamento, sobre amor ao outro, sobre perdão, sobre reconciliação, sobre perseverança? Na medida em que a gente deixa de priorizar o momento em que nós somos instruídos didaticamente, nós perdemos com isso, muitas vezes, o foco. A cada domingo que você vai ficando distante, mais nebulosa vai ficando a sua vida. A cada domingo distante da reflexão da palavra, muitas vezes o seu caminho vai se tornando muito diferente daquele proposto inicialmente. Mas ainda o segundo particípio fala do aconselhamento mútuo. Aconselhem-se mutuamente. E essa palavra já apareceu quando a gente falou sobre disciplina de filhos. E eu disse que essa palavra usada lá é a conversa do pai com o filho, ora confrontando o filho quando ele está errado, ora encorajando o filho quando ele está certo. O texto aqui está dizendo que nós precisamos não apenas da instrução didática, mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de amizade espiritual. Nós precisamos de gente que nos confronte quando a gente está errado. Gente que nos encoraje quando a gente está certo. E para mim aqui entra a importância de você estar vinculado num grupo pequeno dessa comunidade ou da sua comunidade. Porque na medida em que uma igreja cresce, as pessoas começam a se tornar meio que anônimas no meio da multidão. Isso é um perigo muito sério.
Apesar da instrução didática domingo após domingo, você precisa ter um grupo pequeno no qual a pessoa conheça você, saiba quem você é, conheça a sua família, conheça as suas crises, conheça os seus dilemas e possa te ajudar, encorajando você e confrontando quando você está errado. E o último particípio fala de cantar. Cantem, cantem. Interessante, é um momento de adoração comunitária. Aqui deixa eu abrir um parênteses para o seguinte, porque a nossa comunidade sofre de um mal crônico, mal crônico. Grande parte das pessoas que frequentam essa comunidade pensam mais ou menos assim, bom, a reunião começa às 6, bom, tem aquelas cantorias, se eu chegar às 6h25 eu pego a palavra. Eu vou de manhã. A reunião de manhã começa às 10. Tem aquele povo cantando lá. Se eu chegar com 30 minutos, eu pego a palavra. Porque o que importa é a palavra. Não. Não é o que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico está dizendo que a palavra é importante, o ensino didático. A comunhão é importante, o confronto e o encorajamento. Mas a oportunidade de você estar no meio da comunidade cristã, cantando hinos, cânticos e salmos, é momento em que Deus fala no seu coração, é momento que Deus te encoraja, é momento em que o Espírito Santo sopra sobre você. Queria apenas chamar a atenção para duas coisas. O ensino e o aconselhamento deve ser com sabedoria, com sofia, e no contexto aqui, sabedoria de Deus. Nós não estamos falando de instrução didática, confronto e encorajamento de pessoas que vivem princípios da nossa cultura. Não, nós estamos falando de ensino, de encorajamento, de confronto de pessoas que vivem a sabedoria de Deus. E mais, cantar, adoração comunitária, cânticos, hinos, salmos, com gratidão no coração. Não por obrigação. Não participe mais do nosso momento que antecede a palavra, como um momento em que a gente está cantando algumas coisinhas esperando o povo chegar. Não, Deus já está soprando, Deus já está falando, Deus já está te ministrando. Abra o seu coração para perceber isso. E queria encorajar os pais também a perceberem isso. Porque muitas vezes os pais também vão educando as suas crianças inconscientemente a esperar o tempo do Chácara Kids. Enquanto o momento do Chácara Kids não chega, a gente vai dando uma enganadinha, a gente vai dando um pirulito, a gente vira de ponta cabeça, a gente brinca um pouquinho, aperta a bochecha, joga para lá, joga para cá, dá um gibizinho, dá uma caneta e vai entretendo. Não, traga o seu filho com você, traga a sua filha com você, e enquanto é tempo, coloque ele no seu colo, coloque ele do seu lado e ensine ele a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus. Ensine o seu filho, enquanto é pequeno, a perceber o mover de Deus nesse lugar. Porque eu conheço alguns amigos e amigas, e eu tenho chorado junto com eles nessa comunidade, porque eles descobriram a vida com Deus no momento em que os seus filhos já eram adolescentes e jovens. E agora passou o tempo. E eles queriam muito que os filhos estivessem com eles, mas não estão. Por isso, não despreze esse momento. Concluindo, como fica a nossa pirâmide? O desafio para aquele que é discípulo de Cristo e que quer viver os valores do discipulado de Cristo nos seus relacionamentos, primeiro, desenvolva essas disposições de coração. Segundo, desenvolva essas atitudes de relação. E a vida em paz será construída em você, na sua família. No entanto, você precisa de ajuda, de apoio, de encorajamento. Por isso, de um lado, o ensino didático nos mantém no foco. Por outro lado, o aconselhamento, o confronto, o encorajamento nos mantém no foco e a adoração comunitária
nos mantém motivados na caminhada. A pergunta que eu faria para vocês, diante de tudo isso, é: onde se encontra a área mais frágil de sua vida como discípulo? Queria voltar ao ponto do início da minha palestra. Muitas vezes, homens e mulheres estão entendendo que o casamento vai mal porque eles não têm as últimas técnicas mais aprimoradas de como ser marido, como ser esposa, como ser filho. Não. O problema às vezes é muito mais básico. Você tem vivido como discípulo de Cristo essa relação? Você tem vivido como discípulo de Cristo dentro da sua família? Onde se encontra a sua área mais frágil? Nas disposições interiores? Te falta compaixão? Te falta bondade? Te falta humildade? Te falta mansidão? Te falta paciência? Hoje é dia de você bater um papo sério com Deus sobre isso. Talvez a área frágil da sua vida está nas atitudes. Te falta disposição para o suporte ao seu cônjuge, para o perdão, para o amor como uma atitude. Ou ainda, talvez você anda por aí capengando, vivendo crises, e o seu relacionamento está se desgastando, porque você não tem levado a sério e tem desprezado as práticas espirituais do ensino, do aconselhamento entre amigos e amigas de caminhada cristã, e até mesmo a adoração comunitária. Mas uma última pergunta, e mais básica. Você já se rendeu ao amor de Deus oferecido em Jesus e tomou a decisão de ser um dos seus discípulos? Sabe por quê? Tenho que ser bem honesto com todos vocês. Se você tomou nota de tudo isso aí, e você quiser viver tudo o que eu disse, a partir de você mesmo, você não vai conseguir. Se você acha que o que eu dei aqui para você é um receituário, que agora é só você chegar em casa e a partir da sua própria força cumprir tudo o que eu disse, você não vai conseguir. A única chance de você ver isso acontecendo na sua vida é você se aproximar de Jesus hoje, compreender que naquela cruz ele estava morrendo por mim e por você, porque ele sabia das nossas incapacidades, das nossas impossibilidades, aceitar a salvação que ele te oferece naquela cruz e deixar que ele semeie hoje uma nova vida no seu coração. E essa nova vida tem o poder de te capacitar para essas coisas que eu disse. Todas essas coisas que eu disse só podem ser vividas a partir do poder que Jesus coloca dentro de nós. Tentar viver essas coisas a partir de nós mesmos é suicídio. É impossível. Nenhum de nós será capaz disso. Por isso, talvez o primeiro passo nessa noite para você seja dizer: Senhor, eu quero me render aos teus pés. Eu quero te receber como meu Salvador. E eu quero me tornar um discípulo teu. Faz de mim um discípulo. Semeie em mim o poder para eu ser isso aqui. Vamos curvar nossas cabeças e vamos ter um tempo de conversa com Deus. Eu queria convidar você a se deixar iluminar pelo Espírito de Deus no seu coração, na sua mente. De maneira que Deus fale com todo carinho e afeto
quais são as áreas frágeis na sua relação com Ele. Talvez você esteja precisando que Deus atue no seu coração, semeando em você maior compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Talvez você esteja precisando do poder de Deus, renovando as suas forças para você suportar aqueles que te cercam, perdoar aqueles que te ofenderam e renovar o seu amor por eles. Mas talvez nessa noite você esteja precisando fazer o básico. Correr na direção de Jesus, se jogar aos pés dele e dizer: Jesus, eu te recebo como meu Salvador e eu quero ser teu discípulo. Semeie em mim o poder desse novo homem e dessa nova mulher que só o Senhor pode fazer em mim. Faz essa obra em nós, Pai, seja qual for a nossa necessidade. O Senhor conhece o nosso coração e sabe como nos encontramos agora. Por isso, vem, intervém, muda a nossa história. Em nome de Jesus. Amém.